Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família, uma boa noite para todo o povo de Deus. Com alegria nós podemos nos encontrar mais uma vez para este tempo de meditar na palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos, no início da igreja, no momento missionário da igreja, onde a igreja está sendo implantada, o nascedouro da igreja, e a alegria de saber que esse mesmo Espírito Santo atua hoje na vida da igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus e nós estamos aqui como discípulas, como discípulos, servos e servas, nos colocando como instrumento nas mãos do Senhor, permitindo aí que o Espírito Santo haja em nós e por meio de nós. E hoje nós estamos no capítulo de número 16, faremos a leitura a partir do versículo de número 11, onde nós vamos ver que Paulo chega, em Filipos e Lídia é convertida. Já no título a gente percebe algo sensacional, maravilhoso, bênção, que quando chega o servo e a serva do Senhor, o discípulo e a discípula do Senhor em algum lugar, a conversão acontece, porque os servos e as servas do Senhor, eles chegam testemunhando, chegam anunciando salvação, chegam proclamando palavras de vida, e quando isso acontece, o Espírito Santo age. A gente vai perceber isso na história daqui a pouquinho de Lídia, mas o Espírito Santo age e aquela pessoa se converte, e hoje também é assim. Quando a gente anuncia a salvação, o Espírito Santo age mediante o anúncio da palavra e as pessoas se convertem. Nova vida, que alegria, que privilégio nosso sermos homens e mulheres que levam as boas novas, que geram vida, que geram esperança, que geram fé, que geram a salvação. Bênção, né, meu irmão e minha irmã? Vamos então à leitura do texto. Atos 16, versículo 11, nos diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para aprender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra. Paizinho, o nosso coração se enche de alegria por saber que essa palavra é viva, é poderosa, é transformadora, ó Pai. E nós humildemente clamamos que ela possa, nessa hora, penetrar no mais profundo do nosso coração, para mudar, moldar, transformar, equilibrar, fazer, ó Deus, uma obra de poder em nós e por meio de nós. Fala conosco, ó Deus, revela-te a nós, ó Pai, continue falando com toda a tua igreja, com todo o teu povo. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, a gente traz à nossa memória que os apóstolos aqui estão sendo conduzidos
pelo Espírito Santo. A gente se lembra na semana passada o momento em que Paulo teve uma visão em Troade, que era para eles mudarem o rumo da viagem, da expedição missionária, porque eles tinham que passar a Macedônia. Tinha alguém chamando, né? Passa a Macedônia e nos ajuda, venha nos socorrer. E eles fazem isso. Então eles chegam em Troade, né? Troade era uma cidade portuária. Então a gente lembra ali quando a gente pega aqueles mapinhas que tem na nossa Bíblia, né? Que eram várias ilhazinhas que tinham ali naquela região, perto da Grécia, ali perto da Itália. Então a gente vê ali alguns lugares, né? Assim, que são várias ilhazinhas. A gente lembra que Paulo passou pela ilha de Chipre, vai ter a ilha de Creta, vão ter outras ilhas ali pequenininhas, né? E Troade era também ali uma ilhazinha, né? Que ficava ali naquela região. Tinha ali a cidade, depois a gente vai ver, tinha Coríntios, tinha várias cidadezinhas lá que são nomes que a gente sempre vê no texto bíblico, né? Então, o texto fala para nós que eles viajam, então, né? Eles vão de Troade para um lugar chamado Samotrácia, né? Que era uma grande ilha. Samotrácia, então, era uma grande ilha que ficava entre a Ásia e a Europa. Então, a gente percebe que Paulo, ele está seguindo a visão, né, e a orientação do Espírito Santo, mas ele também está usando de uma estratégia de muita sabedoria, de muito discernimento, que mostra alguém que tem conhecimento e que entende que a obra missionária é conduzida pelo Espírito Santo, mas também utiliza os dons, o conhecimento do missionário ou da missionária. Então a gente vai perceber que Paulo, ele vai estabelecer, ele vai começar um trabalho, um projeto num lugar estratégico. Porque a gente vai entender assim, que o Espírito Santo ou a visão que eles tiveram dizia, atravessa a Macedônia. Mas a Macedônia é gigante. Então chegando lá, tô aqui na Macedônia, eu vou ficar em qualquer lugar, né? Tô aqui mesmo? Não. Eles vão para aquele lugar onde a visão mandava eles irem, mas quando eles chegam lá, eles vão usar de sabedoria. Então eles vão chegar lá em Samotrácia, né, que era lá uma grande ilha entre a Ásia e a Europa. Então aqui a gente vê que o evangelho de Jesus Cristo começa então a mudar de continente, tá certo? Ele já está chegando aqui então, saindo, né, da região ali da Ásia e indo para a Europa, já está indo para uma outra dimensão. Lembra que Jesus falou, né, até os confins do mundo? Então ele já está indo para outras dimensões. O nome Neápolis que aparece aqui significa, né, a cidade nova, né, Neo, e era ela que ficava no porto de Filipos. Então lembra que Filipos então ali era uma região portuária, né, e Filipos ficava ali naquele meio, né, entre a Europa, a Ásia, naquelas ilhas ali tinha o mar, né, ali no meio, então tinha uma região ali portuária. A gente lembra também, quando a gente olha no mapinha, lá na nossa Bíblia tem os mapinhas, né, do lado de baixo ali a gente tem Coríntios, e a gente lembra da cidade de Coríntios, que também era uma cidade de porto, era uma cidade, então se é uma cidade portuária, é uma cidade que tem um trânsito muito grande de pessoas chegando, pessoas partindo, então são lugares de muito movimentos, lugares de comércio, lugares onde são estratégicos para se pregar o evangelho. Porque pensa, uma pessoa que está vindo de outro país, né, ou de outra região, ela chega ali, ela já recebe a palavra. Mas uma pessoa que ali aceita Jesus naquele porto, dali ela pode pegar um navio para qualquer lugar do mundo e aí o evangelho vai se espalhar para qualquer canto. E aí a gente não tem mais esse controle de onde vai chegar, porque ele vai chegar a todos os lugares. Então é muito interessante a gente perceber essa dimensão do lugar estratégico onde está acontecendo ali esse trabalho, essa obra missionária que Paulo, juntamente com Silas e Lucas, estão realizando. Filipos, que é a cidade, né, onde eles vão chegar aí, né, eles vão chegar a essa cidade chamada Filipos, era uma cidade que recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre, né? Alexandre o Grande, que a gente ouve nas aulas de história.
Filipos, ela era uma colônia do Império Romano. A gente falou um pouquinho disso aqui na aula passada, no estudo passado. A própria cidade foi organizada pelo Estado de Roma. Então ela estava ali naquela região, né? Lembra que eu falei até que era mais ou menos na mesma direção ali do salto do mapa da Itália, né? No salto da bota, era mais ou menos ali naquela direção. Então eles estavam fora de Roma, mas eles tinham ali toda a cultura romana predominando. Então ele era uma cidade romana fora de Roma. É como a gente falar que tem um pedacinho de São Paulo que está em outro estado, né? Aliás, em outro país. É como se a gente falar que lá nos Estados Unidos tem um lugar ali que é um pedacinho de São Paulo naquele lugar. Então, uma colônia que está naquele outro lugar. Assim era Filipos, era uma cidade de Roma, era uma colônia romana que estava ali na Ásia. Então, a própria cidade foi organizada por Roma e funcionava como um posto militar. Então, a gente vai lembrar que por ser um lugar ali onde havia um trânsito muito grande de pessoas, então as pessoas que vinham para o porto passavam por ali, as pessoas que chegavam nos portos passavam por ali. Então, era como se a gente pensasse assim, um lugar bom para a gente ter aqui, ter um controle de quem entra e de quem sai. Era como se fossem as portas ali da região. Então, era um lugar muito estratégico. Então, ele também tinha um controle militar, né, até para que não viessem pessoas invadirem, né, outros povos para invadir e tomarem a cidade, né? Então tinha todo um controle que ficava ali. E a cidade provavelmente era habitada então por veteranos de guerra. A gente falou sobre isso também no estudo da semana passada, tá certo? Então a gente vai vendo que essa cidade não era uma cidade qualquer, não era uma cidadezinha pequenininha, escondida, que ninguém sabia do que se tratava, mas era uma cidade organizada, uma cidade estratégica, e Paulo não escolhe ela por acaso, tá certo? E aí eles chegam então nessa cidade, a primeira do distrito, né, da Macedônia, e eles permanecem ali alguns dias. E aqui a gente começa a perceber algumas estratégias que Paulo utiliza neste momento missionário, né? Nessa nova expansão geográfica na Europa, onde a gente vê que está chegando na Europa o evangelho, nós vamos aprender várias lições sobre estratégias missionárias juntamente com o apóstolo Paulo. E a primeira que a gente percebe aqui é que Paulo, como eu já acabei de falar, ele não vai para um lugarzinho escondido, discreto. Ele vai para o grande centro, ele vai para o centro da cidade, ele vai para o lugar mais movimentado, para o lugar mais populoso, né? Ele se concentra em centros urbanos, lugares estratégicos. E Filipos, ele era este grande centro urbano, uma grande e importante cidade, né, de colônia romana. Então, olha que importante. Às vezes a gente tem um pouco de timidez, né, para pregar o evangelho, a gente quer começar muito pequenininho. É claro, a gente tem que ir de acordo com as nossas condições, de acordo com o nosso grupo de trabalho, com as nossas possibilidades, mas a gente não pode ter tanta timidez de ficar escondido, de ter medo, de ter receio, de não enfrentar, né, os grandes desafios que nos surgem na nossa caminhada. Paulo teve essa estratégia, não, eu vou logo para o lugar onde há a movimentação. Todo mundo que passar por aqui, pessoa que vai para o norte, que vai para o sul, para o leste, para o oeste, elas passam por aqui e aqui, ouvindo falar de Jesus, se convertendo a Jesus, elas podem nos ajudar a levar o evangelho para todos os lugares, até os confins do mundo, porque elas estão indo para esses lugares. Então a gente aprende aqui essa primeira estratégia com Paulo, de ter escolhido ali um grande centro urbano como uma estratégia missionária para anunciar o evangelho, que foi ali a cidade de Filipos, como a gente vê no capítulo de número 12. Outra coisa que é importante a gente perceber, e a gente aprende aqui com Paulo, é que ele sabe esperar para ver, né? Não no sentido assim, eu só creio se eu ver, mas no sentido assim, eu quero esperar um pouquinho, eu quero perceber como as coisas acontecem aqui nessa região. E aí um missionário, uma missionária e hoje um cristão e uma cristã precisa ter este cuidado para pregar o evangelho, de conhecer o campo missionário. E esse campo missionário pode ser
uma única vida, pode ser uma família, um núcleo familiar, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, aí a gente pode ir aumentando, a gente pode começar no micro e chegar até o macro. O fato é a paciência e o estudo, né? A gente pode usar a expressão estudo de caso. Vou ficar estudando aqui esse caso, vou ficar estudando essa situação, eu vou ficar observando essa cidade. E o texto mostra para nós assim que eles ficaram nesta cidade, permanecemos alguns dias. Ele estava esperando para ver o que iria acontecer. Paulo não foi afoito, né? Nós usamos a expressão que ele não foi com muita sede ao pote, porque isso pode fazer com que você pegue a água ali de forma meio desesperada e pode derrubar, entornar e perder toda a água. Então Paulo, ele chega naquela cidade, ele começa a observar, aqui é o centro, tem comércio para lá, tem comércio para cá, tem essas religiões, tem aquele grupo ali, tem aquele... Ele começa a perceber aonde ele estava. E isso é um exemplo que ele nos dá muito importante, para que a gente também perceba isso na nossa caminhada, né? Nós precisamos chegar onde a gente chegar, no seu trabalho novo, ou diante de alguém da sua família, ou diante de algum vizinho, ou diante de uma situação evangelística que você está, você precisa ter um pouco mais de tranquilidade, de paciência, conhecer, avaliar. Então, 3 verbos a gente pode usar aqui: ver a situação, conhecer a situação e avaliar a situação. Paulo faz isso. Ele chega, ele fica ali alguns dias. Nesses dias que ele fica ali, ele certamente comeu com as pessoas, ele certamente caminhou com outras pessoas, ele foi no comércio porque ele precisava comprar comida, comprar seus mantimentos, ele foi tomar conhecimento dos trabalhos que tinham por ali. É como chegar numa cidade nova, você quer conhecer primeiro, tá certo? Mas a gente aprende mais coisas aqui. Diz assim no versículo 13 que no sábado saímos da cidade para junto do rio. Olha que coisa interessante. Ele percebeu ali a necessidade de procurar algo específico. Ele avaliando a cidade nesses dias, ele percebeu que não tinha ali um lugar de oração. Ainda não ali naquela cidade. Porque ele vai dizer assim, alguns dias, né? Depois de alguns dias, ele vai então sair do centro do movimento e ir para as periferias. E o que a gente aprende aqui? Se a gente pensar aqui, por exemplo, eu vou pensar que o centro da cidade onde eu moro, São Bernardo do Campo. Se eu for para o centro da cidade durante o dia, eu vou ter ali um número muito grande de pessoas circulando, pessoas que vão ali atrás do comércio. Então ali tem muitas lojas de roupa, a cidade aqui de São Bernardo é conhecida como um centro de venda de móveis, né? Lojas moveleiras que vendem muitos móveis. Então a gente tem uma rua exclusiva só de móveis. Então você vem aqui num sábado, né, num dia de semana, você vai ter um movimento muito grande. Agora, se você for ali num sábado à noite, se você for ali num domingo à tarde, você vai encontrar a cidade vazia, porque as pessoas estão nas suas casas. Então a gente pode imaginar esse cenário que Paulo está vivendo ali em Filipos. Durante o dia tem a circulação, navio que chega, navio que parte, tem todo o movimento de comércio, são cargas, os navios não iam só com pessoas, né? Não eram apenas passeios, né, de navio, mas era o meio de transporte de mercadorias. Então chegava mercadorias, partiam mercadorias, então havia ali muitos comerciantes, então era esse movimento. Mas agora o que vai acontecer? Paulo, ele quer encontrar as pessoas. Ele quer encontrar as pessoas que moram naquela cidade, não as pessoas apenas que estão circulando por aquela cidade. E o texto mostra para nós que ele vai aqui meio que para a periferia, né? Ele vai em um lugar, em um conhecido lugar chamado lugar de oração. Olha como diz para nós, saímos da cidade, saímos do meio do comércio, do meio da agitação, das pessoas que estavam ali só de passagem e fomos para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
Então Paulo ele foi ali para procurar um lugar de oração onde as pessoas moram, onde as pessoas se reúnem. A gente sabe que hoje as pessoas preferem, algumas pessoas viajam ainda bastante para ir a uma igreja, para ir a um lugar de oração. Mas muitas pessoas preferem ir à igreja perto da sua casa, né? A maioria moram próximas à igreja. Então elas têm, a igreja está perto da casa, está onde as pessoas estão. A mesma coisa aqui com Paulo. Paulo ele foi para junto do rio, porque ali ele achou que deveria haver um lugar de oração, que ele não tinha encontrado este lugar de oração na cidade. E aqui a gente percebe que era um costume judeu que uma congregação fosse formada a partir de 10 famílias. Então eles não podiam, tipo, eu que nem hoje na nossa igreja metodista, se a minha família ou se a sua família, qualquer família da nossa igreja, se mudar para uma cidade que não tem igreja metodista, ela pode começar um ponto missionário na casa dela, né? E aí ali começa uma igreja. Então, com apenas uma família ou com apenas uma pessoa, ela pode começar um ponto missionário. O judeu tinha a prática diferente. Para começar um novo trabalho, ou montar ali um espaço de oração, né, oficial, eles tinham que ter ali pelo menos 10 famílias reunidas, né? Se houvesse, então, 10 chefes de família em uma cidade, então a sinagoga, né, o espaço de oração, ele era ali formado, ele poderia ser ali formado. Caso contrário, se não tivesse ainda as 10 pessoas, era encontrado um lugar de oração, um espaço que eles pudessem orar. Geralmente perto de um rio, que era costume também, porque aproveitava-se ali para os hábitos de limpeza, né? Aproveitava aquele lugar ali para os rituais de purificação e tudo mais. Então isso ajudava também no processo. Então Paulo, como ele tinha o hábito de ir primeiro à sinagoga da cidade em que chegava, e ali ele não chegou, em Filipe não tinha, né, esse lugar, ele então procurou onde se reuniam os judeus, onde estavam reunidos o grupo de judeus. E aí ele fala que ele foi para perto do rio, para o lugar de oração. E é interessante que quando ele chega neste lugar, ele chega e se assenta ali. Mais uma vez a gente percebe Paulo tomando conhecimento do que estava acontecendo. Ele se assenta naquele lugar, possivelmente ele tenha conversado com aquelas pessoas, tenha se apresentado àquelas pessoas, e o texto mostra para nós aqui de forma muito especial, e eu quero repetir, de forma muito especial, as mulheres presentes na obra missionária, né? Sempre elas, né? As mulheres sensíveis à voz de Deus, corações abertos ao agir de Deus e mulheres ali comprometidas com a obra missionária. Então o texto mostra para nós aqui que eles se assentaram e falaram às mulheres que partiram para ali para ouvir, né? Que para ali tinham concorrido. E neste ambiente, ali sentados à beira do rio, conversando no tempo de diálogo, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E a gente precisa lembrar aqui que púrpura é algo muito raro, muito especial, muito de valor, né? Era algo de valor. Tiatira, né, que é a cidade aqui de onde ela era, né, era muito conhecida por causa da tinta púrpura e da coloração de roupas. A tinta púrpura tinha que ser extraída da gota a gota, na verdade, né, de um certo molusco. Olha que interessante, né? E era, por ser muito cara, era usada nas vestes utilizadas pela realeza. Então, uma pessoa comum, simples, não tinha muito acesso, né, ao custo dessa roupa preparada aí com as gotinhas desse molúsculo, essa tinta púrpura. Sendo vendedora de púrpura, então, Lídia era uma mulher muito rica, ela tinha posses, né? E que foi a Filipos para ali abrir o seu próprio negócio. Então, ela era uma negociadora também, né? Uma negociante que estava ali investindo na sua empresa, nos seus negócios, né? E o texto mostra para nós que essa mulher, a Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ela era temente a Deus. Ela já tinha ouvido falar de Deus. A gente vai lembrar, né, que assim como Cornélio, lembra da história de Cornélio, né? Nós já estudamos aqui lá no capítulo 10, ele cria em Deus.
Ela também, a Lídia, era uma mulher que já tinha ouvido falar do Deus verdadeiro. Então ela era uma mulher que cria em Deus e seguia os ensinamentos das Escrituras. Ela procurava ser uma mulher correta diante de Deus, né? Então ela já estava ali então convertida ao judaísmo e agora ela está tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E algo sensacional vai acontecer, porque o texto diz para nós aqui algo muito bonito. Quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve falar as verdades das Escrituras por meio do apóstolo Paulo, diz o texto bíblico que o Senhor lhe abriu o coração. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente quer abrir o coração das pessoas um pouco que à força, não é? A gente fala assim, nossa, eu queria abrir a cabeça dessa pessoa e colocar o evangelho ali dentro. Às vezes a gente pensa isso, às vezes de parente, né? Filho, filha, alguns que já são adultos, né? Os jovens, tem ali às vezes o coração endurecido para as coisas de Deus. E a gente quer colocar ali, né? Meio que a expressão goela abaixo. Mas isso não é possível. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso para nós é importante a gente saber e crer e a gente ter fé o suficiente para esperar o tempo certo do agir de Deus. Lídia, ela era uma mulher que já tinha ali vontade, né? Ela já tinha interesse pelas coisas de Deus, mas agora ela está aprendendo de Jesus, não só porque ela queria aprender de Jesus, porque há muita gente que quer aprender de Jesus, mas parece que não consegue, né? Parece que tem dificuldades, porque o tempo ainda não chegou e ela precisa continuar enquanto isso não acontece, precisa continuar buscando, precisa continuar ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. A gente vai se lembrar que Jesus vai dizer para nós o quê? Buscai, né? Buscai ao Senhor, né? Em primeiro lugar, a gente lembra lá do Sermão do Monte, né? Quando Jesus está lá dando sermão para as pessoas, ensinando as verdades do reino de Deus, Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, às vezes tem pessoas que desistem no meio do caminho, né? E o texto ainda vai dizer para nós: batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não desista. Não desista, você que ainda não teve uma experiência com Cristo, não desista, continue buscando. Agora, se você conhece uma pessoa que não quer saber de Jesus, não desista dessa pessoa. Continue anunciando, continue pregando, continue falando de Jesus, porque no tempo de Deus a obra acontece. O texto mostra para nós aqui que o Senhor lhe abriu o coração. Talvez a gente precise aprender a orar dessa forma. Deus, abre o coração daquela pessoa para que ela possa entender as verdades do reino de Deus. É uma oração para a gente fazer em prol da vida das pessoas que estão ainda se perdendo porque estão com corações endurecidos. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E Paulo dizia as coisas do reino de Deus. Logo, Lídia então começa a entender as verdades do reino de Deus. Que bênção, que maravilha quando a pessoa entende as verdades do reino de Deus. E depois disso, então, ela vai ser batizada. Então, o compromisso dela ali, né? Ela vai ser batizada. E também, juntamente com ela, toda a sua casa. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas às vezes questionam, especialmente nós metodistas que batizamos crianças, né? A gente tem outras bases bíblicas, mas essa é uma das bases bíblicas que a gente usa. Toda a casa era batizada. Então, crianças, jovens, juvenis, adultos, pessoas de idade, os empregados, os servos, toda a casa era batizada, né? Então a salvação, ela contempla toda aquela casa. A gente vai ver mais para frente, né? Na próxima semana, ou talvez aqui 2 semanas, né? Quando a gente vê a história do carcereiro, com ele e foi batizado, né? Ele e toda a sua casa. Porque lá no versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Amém. Que bênção.
Nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família, dos nossos queridos e queridas, mas continuar orando, continuar pregando, continuar anunciando o Evangelho, continuar falando de Jesus, porque no momento certo eu creio que o Senhor abre o coração e essa pessoa, então, ela vai conhecer as verdades do reino de Deus. O Senhor abre o coração e ela vai entender todo o processo de salvação, porque a palavra do Senhor é que seria salvo toda a nossa casa, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Lídia, então, ela recebe os missionários na casa dela, ela os hospeda em sua casa, é uma forma ali dela então se comprometer com o evangelho, abrir na casa dela um espaço, né, para que esses missionários ficassem, alimentá-los, cuidar deles durante um tempo, uma forma de abençoar a vida deles, que quando nós temos esse encontro com Jesus, nós temos a alegria ainda maior de continuar abençoando a vida de outras pessoas, também de forma material, né? Dando aqui a comida, dando a hospedagem, dando aqui condições para que eles pudessem permanecer ali, né? Lucas destaca o papel aqui, então, das mulheres na Europa, né? Então, aqui foi a primeira convertida, foi uma mulher de posses, uma comerciante de boa posição social. Provavelmente a primeira igreja na Europa se reuniu na casa dela, já que ela foi batizada em toda a sua casa, né? Que é o comentário da minha Bíblia. Ela recebeu a mensagem da salvação de Paulo e seus companheiros, e eles receberam hospedagem dela, assim como Jesus também foi hospedado por Marta e Maria. Então, que Deus abençoe a nossa vida, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê discernimento, que o Espírito Santo continue nos conduzindo para que a gente possa seguir aqui as orientações e o exemplo de Paulo, né, na obra missionária. Saber esperar, né, quando chegar num lugar novo, ou diante de uma pessoa nova, ou de uma situação nova de evangelização, saber esperar, avaliar, ter tranquilidade, pegar o melhor lugar, ter uma boa estratégia, né? Como ele ficou ali no grande centro, começar com diálogo, quando ele vai lá para o lugar da oração, ele se senta, ele vai conversar, ele vai se aproximar por meio do diálogo, né? Com aquelas mulheres, então, e depois ele fica ali aguardando também, dependendo da ação de Deus, né? Todo missionário e missionária depende da obra de Deus, da ação de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos abençoe como igreja, como discípulas e discípulos, que possamos aí nos permitir ser conduzidos e conduzidas pelo Espírito Santo na obra missionária. Amém? Vamos orar? Deus de amor, na tua presença nós nos colocamos mais uma vez com corações gratos, ó Pai, pelo teu amor e cuidado, pela alegria que temos de poder partilhar essa porção da tua palavra, Senhor, e assim aprendermos um pouco mais, ó Deus, sobre o